Olá! Começando o 175º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. Nossa, você tava falando no meio do episódio, eu olhei aqui, já estamos entrando em novembro quase. Meu Deus, a gente fica mais velho, o ano começa a passar mais rápido, é isso? Essa é a impressão, é o que eu ouvi desde que era criança e tô vendo cada vez mais verdade. Pois é, Literalmente. assustador, né? Estamos aí, gente. Como disse o poeta, the years start coming and they don't stop coming, né? Então é isso. Então, daqui a pouco a gente vai estar falando de novo de metas de ano novo, de revisão, E prometo que em dezembro a gente vai fazer um especial de fim de ano. Vou fazer uma coletânea aqui de serviços legais, o que eu usei esse ano, fazer uma retrospectiva, o que eu gostei, o que eu não gostei também. Eu acho que é importante falar as duas coisas, né? O que deu certo, o que não deu certo. E eu já convoco vocês desde já aí, o que vocês quiserem contar para nós aqui no Área de Trabalho, o que mudou na sua rotina aí e que foi certeiro nesse ano de 2025, já vão se preparando que a gente vai querer que vocês contem tudinho para nós, tá? Boa, vai ser legal montar esse guia com a participação de vocês, do que funciona e o que não funciona, que é igualmente importante, né? Mas tem tempo ainda, gente. Anote to-do list, calma, tem 2, para mim, pelo menos 2 meses ainda é bastante coisa, viu? Sei não, hein? Vai dar uma semana, já passou esses 2 meses aí, né? Pelo ritmo que as coisas parecem andar, né? Mas sabe que eu acho que nesse ano específico tá pegando todo mundo de surpresa, porque ano passado, no prédio aqui da frente, em agosto, tinha já alguém com decoração de Natal, que eu achei um absurdo, tinha que aumentar o condomínio dessa pessoa, porque isso não se faz. Nesse ano essa pessoa não colocou, estamos agora entrando em novembro, no outro prédio, no outro canto aqui, alguém botou na sacada. Falei, bom, tudo bem, finalzinho de outubro já pode. Então, não é só a gente. Eu não vi isso ainda não, mas o meu termômetro de susto, assim, que o fim do ano chegou, é panetone no supermercado, e esse eu já vi. Putz, Então, é isso aí. Agora, Bia, como é que tá a sua migração, agora que você já tá há uma semana a mais morando? Nossa, então, tô na etapa final aqui, agora termina minha assinatura, agora esse final de mês, já acabou o mês praticamente, né? E eu continuo muito surpresa em como os serviços do Google são fluidos em qualquer plataforma. Isso me impressionou muito. Realmente o sincronismo é suave, você não percebe que as coisas estão sincronizando. Ele é segundo plano de verdade, tá? Então ele tá quietinho ali, trabalhando, e você quer acessar suas coisas estão lá e a integração é perfeita. Tô usando mais também integrado com o Claude e tô maravilhada. Se continuar assim, eu vou renovar ano que vem e vou continuar com os serviços do Google, viu? Eu tentei, especialmente na parte do LLM, pra migrar, ver como é que era, mas não me adaptei. Mas é curioso porque você ainda vai ter impressões, né? Você ainda vai ter... Né? Agora que a gente, quando migra, a gente só compara com o antes e o depois. A hora que a gente tá morando num lugar novo, a gente começa a reparar o lugar novo. Tem um universo diferente de experiência, então tenho certeza que você vai ter impressões que vão evoluir por meses para contar aqui pra gente, que vai ser interessante. Não, e você falou bem, a LLM eu tô tá aqui porque é um Pro, né? Tá assinado e tal, então volta e meia eu tô usando, tá aí, né? Mas não adianta, para certas tarefas, assim, eu continuo sempre procurando o Claude, continuo assinando o Claude também. E a parte de montar tabelas dinâmicas, os quizzes, quando eu tô estudando para memorizar e ajudar no meu processo de aprendizado aqui, o Gemini é muito bom. Mas para códigos e raciocínio no geral, eu confio mais no Claude e o Claude tende a ser muito mais completo e eu exijo menos tokens com ele do que com o Gemini, porque parece que ele pensa lá na frente, né? É difícil explicar isso, né? E quando você quer fazer um modelo que exige muito raciocínio, tem o Opus, né? Só que ele esgota rapidinho. Esse que é o problema. Mas é isso, gente. Meu workflow tá assim agora.
O foco da Anthropic vai mesmo ser o mercado corporativo e para quem quiser tentar usar ele para o usuário normal, né, padrão, não sei se vai conseguir ter uma boa experiência, né? E saiu uma matéria nessa semana no Wall Street Journal falando que 80% do faturamento da Anthropic vem do mercado corporativo. Nossa! Em julho, por exemplo, eles estavam com 32% do market share de APIs empresariais versus 25% da OpenAI. Então, esse vai ser o foco deles, não tem jeito. Parte de usuário final vai ser um efeito colateral da evolução que eles têm para fazer as partes corporativas. E eles estão indo com tudo, aquela implementação nova aí que eles estão colocando dos Life Science, né? Que é para pesquisa médica, pesquisa biológica. Nossa, tá muito interessante. Eu tô lendo os guias aqui, os papers, e realmente é um investimento grande e muito necessário, vamos dizer assim, porque é um campo, eu sempre falo aqui, né, não vou ficar repetindo, mas é um campo que cresce absurdamente, que é o da inovação científica na área da saúde, na área biológica, né, o campo da biologia molecular é cavalgada mesmo a evolução, não é a passos lentos, não. A cada ano parece que aquilo do ano anterior já está obsoleto. Incrível, né? Agora, quem mandou, Bia, impressões também sobre esse tipo de migração foi o Alex Palombo. Ele falou assim, né, que queria compartilhar a experiência que ele teve esclarecer um pouquinho dos pontos também do que ele sabe, que é o seguinte. Para uso pessoal, ele fala, faz uns anos eu deixei de usar o MacBook, o custo elevado não compensava, 90% do uso era navegador, então quando eu precisei trocar de notebook, eu comprei um Dell com Linux Ubuntu que atende perfeitamente as minhas necessidades pessoais. Aí ele segue, no trabalho, eu uso um com Windows 11, e como utilizo o iPhone, eu queria uma solução que funcionasse bem entre o iPhone, o Linux e o Windows. Foi aí que eu decidi migrar os dados da Apple para o Google, Agenda, Drive e Fotos. Aí ele fala, adquiri um plano do Google One, que eu compartilho com a minha esposa, ela é usuária só de iPhone, e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Tudo, você falou, né, Bia? Tudo funciona de forma integrada, estável em todos os dispositivos, e para textos, uma única planilha de controle financeiro, o Google Docs dá conta do recado. E como a Bia, ele fala, sou das antigas e gosto de ter as coisas instaladas, então criei web apps que passam ao menos a sensação deles estarem instalados. Aí no uso corporativo, ele fala, eu mantenho tudo na conta empresarial do Microsoft 365, tenho 1 TB de espaço no OneDrive e também uso muito o OneNote. Funciona relativamente bem. A Bia tem razão ao dizer que o OneDrive podia ser melhor, mas dá conta do recado. Concordo também com o Marcos, o Teams é realmente complicado. Parece que a Microsoft tentou colocar tudo num único lugar e o resultado foi esse caos. Aí ele conclui. Sobre a redução do espaço nas contas estudantis, atualmente eu trabalho como analista de infraestrutura e administro contas do Microsoft 365 da empresa. A Microsoft tem feito mudanças nas licenças, o que impactou os custos para as empresas, e para manter o orçamento sob controle e evitar penalizar os usuários, a gente optou por migrar algumas contas para o Office Online, especialmente aquelas que não têm necessidade do Office instalado. Minha conta foi uma delas, manter o Office instalado exigiria reduzir o espaço do OneDrive ou das caixas de e-mail. E ele fala que pouca gente sabe, mas a Microsoft também removeu o Teams de algumas licenças que incluíam isso antes. Para quem quiser entender melhor, ele deixa o link na descrição. E um detalhe que você comentou, Bia, que quem tem o Office instalado, se a versão instalada do 365, né, quando você cancela a assinatura, permanece na máquina, se você tem essa versão. Mas é só para visualizar os documentos. Mas se for uma versão de licença perpétua, tipo 2019 ou 24, aí sim segue funcionando mesmo sem a conta. Entendi. Eu achava que a Microsoft não tivesse a ver com isso, fosse uma decisão da instituição mesmo, né? Mas isso que você está falando dessas mudanças nas licenças, impactando custos, faz total sentido porque tudo ficou muito caro. Tudo, gente. Aí não vamos sair da Microsoft, vamos falar de todos os serviços em geral, né? Então, realmente está tendo uma dança das cadeiras, aí muita empresa mudando e se adaptando, readequando. E é isso, vamos ver como é que eu vou me adaptar agora aqui. Com as licenças, com a conta estudantil, vou tentar me virar aqui, mas complicado, né? Eu não sei, vamos ver o que vai acontecer. Vou ter que priorizar as minhas coisas acadêmicas aqui e eu espero, pelo menos,
que Word, Excel continue podendo usar offline aqui, mas acho que isso também vai ser uma decisão da instituição, né? Sim, com certeza. Então, se você perceber que pode ficar ruim, já faz uma movimentação ali e bota o pessoal para fazer uma pressão. Com certeza. E isso sobre o preço de coisa de assinatura, eu tenho pensado nisso, né? Porque não dá para seguir aumentando no mesmo ritmo para sempre. Daqui a 4, 5 anos, Netflix, Spotify, sem conto. Não dá, né? Na verdade, eu penso isso já faz muito tempo sobre outras coisas, né? Você pega assim, quem tá começando a vida agora, primeiro emprego, salário de estágio, aí você é contratado, começa a ganhar um salário melhor. Mas, assim, pra alugar um apartamento é patético de caro em qualquer lugar. Como é que você começa a vida, né? Eu acho que será que só dá pra... Assim, você tem que morar com os pais até... Vai saber quando... Pra hora que você for juntar com alguém, aí sim, dividir o custo para ter apartamento, dividir o apartamento mesmo com colegas, assim como acontece muito, você vê, da Europa, Estados Unidos, né? Então, eu já vinha pensando nisso sobre custo de vida. Agora, isso tá começando a virar um problema para custo de bobeira, não, mas vocês entenderam, né? De coisa mais supérflua, tipo assinar o Spotify, né? Não é sustentável, não dá para as empresas seguirem aumentando a mensalidade a cada ano. Eu sei que a inflação aumenta, tudo aumenta. Não é que tá tudo estático, né? Na minha infância, com 1 centavo você enchia o tanque de gasolina. Não é isso. Mas eu não sei onde que vai chegar. Porque tem muita assinatura competindo. É a do Office, é a do Google, é a do Spotify, é do Netflix, da HBO, do iCloud. Não dá. Não, e nos streamings, pelo menos, que eu tô sentindo nas redes sociais, aí que muita gente tá repensando, né, revendo, muita gente cancelando, e os preços estão aumentando e as empresas estão colocando opções de planos mais em conta com anúncios. Gente, pagar pra ver anúncio não dá, é contra a minha religião. Mas é mais barato. Não consigo, gente. Se eu tô vendo anúncio, não faz sentido eu ficar pagando por aquilo. É uma coisa minha, realmente. Eu reconheço isso, mas não dá. Não dá. Eu acho isso o fim do mundo. Eu também não gosto não, né? E tem, por exemplo, eu tava falando com o pessoal do Omni Group, né, sobre o Omni Outliner. A gente vai até falar de Outliner já. E eles têm o Omni Outliner parrudo, que tem todas as funcionalidades, e existe o Omni Outliner Essentials, que tira um monte de coisa de usuário mais profissional, mais naquela coisa mais profunda, assim, e deixa só o básico de você trabalhar no documento, fazer outlines, bullet points, para organizar o pensamento, etc. E, ao longo do tempo, eles foram adicionando recursos no Essentials também. Fiquei pensando, quanto tempo vai passar até que o Essentials esteja mais complicado do que o Omni Outliner quando saiu o Essentials, né? Que o Omni Outliner também seguiu. E eu acho que esses planos gratuitos... Eu penso a mesma coisa sobre esse lance de plano com assinatura, etc. Que eles também, daqui a pouco, vão começar a ficar mais caros, né? Quanto tempo até o plano com anúncio ser o mesmo preço do plano básico, que antes era sem anúncio, agora tá com anúncio? E aí faz o quê? Você lança um plano que é só anúncio, com conteúdos no intervalo, para ser mais barato ainda? Então, é a mesma coisa, né? Essa impressão de que vai piorando, vai aumentando para pior esse tipo de coisa. Eu também não sei. Assim, com anúncio não dá. O YouTube, por exemplo, se você não paga o YouTube, não dá para ver. É impossível. Eles te vencem pelo cansaço pra você ver, senão você vai ter 2, 3 anúncios ali que não tem a ver com o seu perfil direito e a produção é ruim e não dá, né? Então o Spotify é a mesma coisa. Eu vi na Califórnia falando em anúncio que passou uma lei que o anúncio da TV não pode ser mais alto do que o conteúdo. Porque você pegava os anúncios que gritavam, né? Não pode. E muita gente explicou pra mim. Eu achava sempre isso bizarro e depois me falaram que era proposital, né? Você tá ali vendo o vídeo. Sim, aprendi na faculdade. Isso. Então não só interrompe, como interrompe gritando na sua cara. Então Ainda mais quando é o Terry Crews. É pra te empurrar mesmo, é pra você assinar, desembolsar na força do ódio, porque não tem outra explicação. Pois é, né? Eu vou até inverter aqui, porque nessa semana aqui no Brasil, a gente vai falar disso mais pra frente, mas acho que cabe aqui agora, né? A OpenAI lançou aqui no Brasil o ChatGPT Go, que eles tinham lançado, começou na Índia, aí logo depois expandiu para mais alguns países ali, vizinhos da Índia, alguns mais pro canto mais asiático, etc. Aí começou a vir para cá. Já era meio esperado que eles fossem lançar aqui no Brasil, porque a Índia é o segundo maior mercado do ChatGPT, sendo que o primeiro, claro, Estados Unidos. Né?
Eles lançaram lá. E aí, o Brasil, eles abriram escritório lá também, acho que foi em Mumbai, talvez, não sei. E logo depois, eles abriram escritório aqui no Brasil, falaram que iam abrir, né, tá iniciando a operação por aqui. Falaram, o Brasil é o terceiro maior país de uso do ChatGPT. Eu falei, bom, já chega, né? Aí chegou pra, sei lá, 80, 90 países e nada do Brasil. Aí nessa semana, eles anunciaram. Nos outros países, a média de quanto custa o plano Go é de uns R$20, 25, 27. Aqui ele chegou custando R$40 por mês. Então, que nem tem o índice Big Mac, é o índice Netflix, eu acho. Né? Que Netflix é mesmo. Então eles precificaram assim. Eles não falam, gente, você vai ter tantas mensagens por dia. Não, é assim. Você tem 10 vezes mais mensagem por dia para usar no ChatGPT 5 do que o plano gratuito. Tá, quanto o plano gratuito? Então, você tem... Não é muito preciso, mas é isso. São 10 vezes mais limite do momento do GPT-5, 10 vezes mais geração de imagem, de upload de arquivo também, e 2 vezes mais a memória que ele tem ali para resposta personalizada. Eu vou deixar aqui, eu estou pegando isso da matéria do Tecnoblog que explica direitinho como é que funciona. E tem também para quem é cliente do Nubank, eles dão. Cliente do Nubank normal. Tem um mês grátis, que é pouca coisa, né? Tem o Nubank Plus, que são 3 meses grátis. E o Nubank Ultravioleta é 1 ano grátis. Tá. O que eu vou recomendar para as pessoas é o seguinte, espera só um pouquinho para assinar. Porque nessa semana na Índia, a OpenAI tornou o ChatGPT Go gratuito por 1 ano. Poxa. Tá vendo de novo? Né? Como é que você vai aumentando? Então, se esperou até agora, talvez muita gente nem sabia que existia esse plano. Quem assinou, você vai usar, beleza, vai tirar benefício, ok. Mas quem não assinou, espera um pouquinho. Porque o que eu acho que vai acontecer é o seguinte, eles também vão passar em mercados estratégicos a deixar ele gratuito, porque tem outros concorrentes também lançando planos mais baratos do Brasil. O Google tem o dele, a Perplexity tem essa parceria que ela faz com todo mundo. Deu cambalhota? Ganhou o ano de Perplexity Pro de graça, né? Que nem o Pizza Hut, né? Então segura, tá? Mas, pra quem assinava o plano de 100 reais por mês, eu até assustei pra falar, e tá achando que você tá usando menos do que você precisa, aí tudo bem, faz o downgrade e beleza. Mas para quem tá pensando em assinar pela primeira vez, espera só um pouco, espera tipo 2 meses. Eu sei que é bastante tempo, né? Espera até depois do Natal. Se não chegar, aí você assina. Mas assina o mensal, não assina o anual não, porque vai que eles lançam o gratuito aqui também. Mas tá aí, para quem tem uso intermediário entre o gratuito, que fica no sem limite. É isso aí. E sente falta de recurso, mas não quer desembolsar 100 conto por mês, que é caro pra caramba. Tem esse intermediário agora. Ai, nem me fale, eu não consigo ficar sem os 110 do Cloud todo mês. Não consigo ficar sem pagar, quero dizer, né? E só quando eu tô mais em férias, usando pouco, aí o gratuito dá um jeitinho pra continuar usando. Mas se mesmo com o pago aqui, volta e meia ele fala assine o Max, porque eu esgoto os tokens, eu fico assim, meu Deus do céu. Claro, eu sou mais fã da Anthropic, né? Funciona melhor pra mim. E não sei se a Anthropic vai por esse caminho também, viu? Claro que eles não têm o mercado da OpenAI, né? Mas seria interessante ampliar essa gama em mercados ascendentes, né, em mercados em crescimento e oferecer planos um pouco diferentes, mais adequados. Vamos ver como é que o OpenAI vai se sair por aqui, né? Sim, já tá indo bem, né? E esse plano é porque eles estão vendo um início de platô de assinatura, então agora você começa a passar o chapéu para quem não assinaria de qualquer jeito, né? Não importa o quanto recurso legal você usa, a pessoa não vai assinar porque sem conta é caro, né? Então aí você começa a ajustar. E é engraçado, porque quando eu entrevistei o executivo, o diretor, acho que foi que eu entrevistei o de produto, enfim, um dos executivos da Perplexity, lá no IA Sob Controle, foi logo que eles estavam começando a bombar, eu falei, gente, é caro esse plano, não vai ter um plano... Vocês pensam em ajustar o preço de país para país? Porque aqui no Brasil... em 1 ano de Perplexity é o salário mínimo. É muita coisa, né? Sim. Aí ele falou, então, veja bem, a gente tem aqui o plano gratuito que a gente se orgulha muito, então para poder... Deu uma não resposta, né? Então, hoje ainda tem o Pro que eles fizeram as parcerias, né? Para poder deixar de graça mesmo assim. E tem o plano gratuito.
E o resto do mercado inteiro já tá fazendo essa outra coisa para esse outro lado, que acho que pelo menos para quem usa, vai tirar um bom benefício. Uhum. E tem a Perplexity também, né? Que tá que nem o Silvio Santos jogando aviãozinho de dinheiro. Assim, eles estão distribuindo, fazendo promoção com PayPal, com a Vivo, aquela tática que a gente já comentou anteriormente, né? De fazer as pessoas ficarem dependentes daquilo e no futuro, quando acabar a degustação, quem sabe, né? Com alguma esperança aí a pessoa acaba assinando. Mas Sim. É muita parceria. Todo mundo que eu converso, que tá usando assim, é porque pegou a promoção de algum lugar. É uma estratégia válida também. Vamos ver se é sustentável, né? Agora, eu não sei como é que tá pra você, se você tentou usar mais a Perplexity. Eu sei que você usa porque tem coisa que você manda de link aqui de pauta que geralmente tem os resumos lá da Perplexity, que é legal, né? Sim. Mas pra mim, bem engraçado como o uso desapareceu nos últimos meses. Foi meio natural, assim, não é que eu decidi, vou parar de usar, não. Eu tava usando muito pra fazer pesquisas mais profundas. A gente vai falar de pesquisa já, né? Sim. Mas muito de pesquisas mais profundas, de temas que eu não dominava e me ajudava a achar, etc. Migrei completamente pro ChatGPT. Não consegui migrar pro Atlas. Eu falei sobre isso no ADT, falei no A Fonte também. A gente pode até falar um pouquinho sobre navegadores com IA no próximo episódio. Mais uma vez, né? Mas não consegui migrar, mas assim, todo o meu uso hoje em dia tá concentrado no ChatGPT, ele tá servindo numa boa para tudo que eu preciso. A produtificação de busca deles ficou equivalente, e o desempenho também pro meu uso, pra minha necessidade, ficou equivalente e ultrapassou ali o Perplexity. E o Perplexity tem uma questão também que assim, a interface é feia, não é agradável de usar. Sei. Quando eu vou mexer no Perplexity, parece que eu tô mexendo em sites do GeoCities, mas não com saudade, mas com a limitação gráfica que não é atraente, sabe? Eu não gosto. Entendo. Eu uso exclusivamente para pautas jornalísticas, factuais, tá? No caso que você tá falando, eu te mandei o link dos novos Onyx Books, né? Coloridos. Por quê? Porque eu vi uma notícia aqui, uma notícia ali, eu vi um vídeo aqui, um vídeo acolá, eu queria te mandar uma coisa pra te pôr na pauta e eu não sabia de onde pegar. Né? Eu falei, já sei, eu jogo na Perplexity, ele já condensa a informação, já bota tudo que a gente precisa saber e manda o link para você, né? Assuntos factuais mesmo, projeto de lei que está em discussão, ou que foi aprovado, e às vezes eu tô sem tempo, assim, né? Eu vejo por cima das notícias o que aconteceu, e eu vou lá na Perplexity, me atualize sobre esse assunto aí que tá nas notícias e tal, o que eu preciso saber, organizo as minhas pautas, então é bem específico para isso mesmo. Aí, para isso, ele realmente é brilhante. E ele bota as fontes, né? Então, eu sei de onde ele tá tirando. Eu vou lá, clico no link. Esse aqui tá no G1, esse aqui tá não sei aonde. Eu vou lá, vou clicando, vou abrindo as notícias para conferir, né? Mas ele faz uma curadoria. Então, eu gosto desse trabalho de curadoria com assuntos de ontem, por exemplo, né? Ele sempre vai pegar as últimas atualizações. Isso é bem bacana. É muito. Por exemplo, teve a operação policial no Rio ontem, né? Eu nem acompanhei, eu tava atolada de coisa para fazer e eu fui me informar agora de manhã, né? Vamos ver em que pé que estão as coisas, né? Eu jogo lá. Aí ele vai trazendo os links mais atualizados, faz um apanhado geral, né? E aí eu vou clicando, vou vendo, vou me informando, né? Às vezes só a síntese que ele já faz já é suficiente, dependendo do quanto eu quero me aprofundar. Então, é perfeito. Digam pra gente, tá, pessoal, como é que tá esse uso de vocês também, como é que ele tem evoluído ao longo dos meses aí, porque esse é um alvo móvel, ele sempre vai ser um alvo móvel, porque todas as empresas sacaram que elas não podem dar um espaço, 1 centímetro pro concorrente, senão vira que nem o Google, que domina o mercado, e todo mundo agora é todo mundo, e o resto, e fica pegando as migalhas do que o Google não quer pegar, ele resolve pegar também, essas empresas somem, né? Então a concorrência tá um pouco mais ferrenha nesse segmento. Vocês que estão usando planos Pro, né, assinando ou de promoções, né, que vocês pegaram, conta como é que está sendo a experiência, se vocês pretendem assinar. Contem sim pra gente. Pretendem pagar, né, eu quero dizer, desembolsar quando acabar a degustação. E o professor Adolfo Neto mandou pra gente uma matéria que saiu lá no New York Times, me parece? No Times, falando sobre como a faculdade da Califórnia, do California State, né, tá adotando IA como uma base da universidade, tá fazendo parcerias, na verdade, com a Amazon, com a OpenAI, com a NVIDIA também,
para virar o que está definido aqui no texto como o primeiro grande teste de uma faculdade que é apoiada por IA. Eu disputo um pouquinho essa premissa, porque tem muita faculdade que tenta fazer a mesma coisa. E, claro, eles falam aqui com foco em Estados Unidos, esquecendo que tem o resto do mundo, e o resto do mundo tem um monte de iniciativa parecida, tá? Mas falando em Estados Unidos, né, eles estão tentando integrar ferramentas de IA em todos os 22 campi, e colocar chatbot como uma parte do aprendizado, e isso eu acho muito bacana, e isso certamente não vem deles, tem outras faculdades também nos Estados Unidos fazendo isso, preparar para as carreiras, o que significa com o impacto, como usar e otimizar o uso das ferramentas de IA, especialmente em carreiras que vão ser mais afetadas por IA. Isso é excelente, tá? Com certeza. E existe uma divisão de opiniões, como não poderia deixar de ser, sobre o corpo docente da faculdade, se devia estar fazendo isso, se não devia. Tem os que acham que isso tem que fazer, tem a galera que está abominando essa ideia, tem preocupações que são válidas, né, sobre o mau uso de IA, o impacto disso no pensamento crítico, tudo que a gente já viu múltiplas vezes ser discutido e abordado. Tem outro estudo que o professor também mandou pra gente, que a gente vai falar já, que também toca nisso, mas sendo a Cal State, né, aquela chamada California State University, uma das principais, estando na Califórnia, né, e adotando isso nessa escala, agora ainda mais com a matéria a respeito disso, é uma discussão que certamente vai esquentar, apesar de que ela não estava exatamente fria até agora. Né? Eu vou fazer uma analogia bem tosca aqui, mas eu acho que vai servir. Eu acho que essa discussão de colocar IA na mão de estudantes, no meio acadêmico, ensinar a usar adequadamente, é melhor fazer isso do que simplesmente vendar os olhos. Aí vem a analogia tosca. É que nem não conversar sobre sexo com seus filhos, sobre camisinha, prevenção, fingir que aquilo não existe, vai cair no colo dele de maneira errada uma hora ou outra, tá? Então é melhor que você forneça as informações, as armas, da maneira mais adequada, mostre também os erros, as limitações de uso, né? Não só o lado bom, porque você vai formar estudantes críticos. A gente não sabe como é que daqui 10 anos, e eles vão estar no auge aí no mercado, daqui 10 anos, eles têm que ser flexíveis para se adaptar com o que vem aí, a gente nem sabe ainda o que é. Então eu acho válido, eu acho mais positivo você apresentar e isso, tomar essas iniciativas, ainda que não se saiba qual que é o jeito correto, do que simplesmente fingir que não existe. Continuar com aquelas aulas expositivas e o método de sempre. Lembrando que IA não substitui a aula expositiva, não substitui os métodos tradicionais, mas é uma opção a mais no leque. Eu acho que os estudantes têm que ter acesso a todas as metodologias. Todas. Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Existe, por exemplo, né? Eu não sei como é que é o currículo escolar de hoje em dia. Quando eu estudei, existia um começo de incluir no currículo pensamento crítico, não da parte óbvia, mas sim, por exemplo, sobre notícias, pensamento crítico sobre o mundo, né? Sim. O que você passaria a aprender que vinha de fora dos muros ali da escola, né? E isso, por exemplo, nos Estados Unidos, em inglês, eles têm um termo que é Media Literacy, que eu não sei se tem um equivalente em português, me digam se tiver, tá? Sim. E saiu também no Times, foi em junho, no finalzinho de junho desse ano, uma matéria falando sobre como a Carnegie Mellon, universidade, estava reavaliando e reestruturando o currículo de ciência da computação para também incluir não só o uso e o desenvolvimento de ferramentas envolvendo a IA, mas também eles mudando o currículo conceitualmente para dois aspectos. Um é pensamento computacional, que é isso daria para a gente fazer episódios a respeito disso. Bora! Mas é uma coisa que, por exemplo, o Stephen Wolfram fala desde o começo, na verdade. A carreira dele é apoiada em pensamento computacional, que ele chama de computational thinking. E a solução de problemas, como você aprende, como você junta ferramentas e desenvolve ferramentas para a solução de problemas específicos. E ele tem a Wolfram Language, o Wolfram Alpha, é tudo construído totalmente em cima de pensamento computacional. Essa é uma das coisas. E a segunda coisa lá da Carnegie Mellon é, ao invés de Media Literacy, AI Literacy, que é também você saber como e por que as ferramentas funcionam, não só aprender a mexer no ChatGPT, mas entender profundamente
o funcionamento, a utilidade, para que serve, para que não serve também, um grande modelo de linguagem, de onde vem, como é que você faz o dataset, por que os dados importam no dataset, quantidade versus qualidade, etc, etc, até outra ponta que é sim você saber usar o ChatGPT para a sua vida. Assim como não teve aula de usar o Google na faculdade de ciência da computação, mas deveria ter tido. Então, e outras faculdades também, né? Então isso é para preparar, nesse caso, quem vai desenvolver software já está letrado ou letrada nessas tecnologias novas, né? No caso dessa matéria aqui, que pintou agora, que também é do Times, que está falando sobre a Cal State, é uma outra coisa, uma inclusão mais estrutural no currículo, é isso que está gerando essa diferença até entre os líderes da faculdade, se deveria, se não deveria, né? Mas eu concordo com você, se quer... Eu não aguento mais ver notícia de proposta de lei de político propondo banir sei lá o quê. Isso aqui é coisa mais burra do que você fazer Fala banir. Mesmo, Marcos. Vai lá, fala. Ai, meu Deus, tira eu da não alma, aguento vai, mais. bota pra fora. Essa semana agora, senadores, vereadores, sei lá, propõem que banimento de chatbots para criança. Vai acontecer o quê? Vai fazer 18 anos, vai chegar lá no chatbot e pronto. Não, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de querer ficar banindo as coisas. Vamos começar a entender desde o começo para que serve. É justamente em cima desse ponto que você falou, né? Sim. Mas olha, Bia, me deu, essa semana eu falei, não aguento mais. Não dá. Não é por aí, gente. Segue insistindo nesse erro. Primeiro, que você não vai conseguir banir, é óbvio que você não vai conseguir banir. Você só deixa ainda mais distante uma compreensão do negócio e um despreparo para que for usar inevitavelmente lá na frente. Aí acontece o quê? Vai falar com o GPT, ele fala que você é um gênio, porque você pensou uma matemática nova, você perde emprego, perde a mulher, perde a família, não almoça, não dorme, porque você acha que é um gênio, quando na verdade ele tá lá te enrolando, porque ele nem sabe o que tá fazendo, porque tá calculando token. Olha, Bia, absurdo. Então sim, tem que botar assim na faculdade e ensinar o povo como é que funciona. Sim, raciocínio computacional, gente, não é só para exatas não, tá? É para tudo. Eu vejo isso lá na universidade, às vezes tem matérias, tá, é importante você pegar uma fórmula, pega a calculadora na mão, calcula tudo na mão, mas isso é lei para mim, eu só faço isso no exemplo, no primeiro exercício, para entender como é que a fórmula funciona. Quando eu tenho listas e outras coisas, eu não perco tempo. Eu sei que a molecada de 18, estão lá, eles têm tempo para isso. Eu vou imediatamente, eu faço um algoritmo e resolvo todos os problemas subsequentes no meu algoritmo. Eu faço isso não só para exatas, mas eu faço, já comentei isso aqui, algoritmo de decisão. Preciso usar um teste de hipótese, um teste... Tá, deixa eu fazer o algoritmo. Quantas variáveis eu tenho aqui, tal. Eu monto um algoritmo para eu chegar a uma conclusão de qual que eu vou escolher. Algoritmo de diagnóstico, né? Eu monto, eu crio aqui, para que... E os alunos ficam lá decorando. A maioria estuda só por slide. Eu acho isso o fim da picada, tem professor que não tá mais dando slide. O que eu acho ruim também, porque o slide tem que ser um guia. Eu odeio ficar anotando coisa em excesso em aula, porque eu não vou ter os slides para me guiar futuramente o que eu devo ler, né? Nos livros e em outros materiais. Agora, fica decorando assim, não, tal doença, tal mecanismo, tal. Ficam decorando aquilo. Como é que você quer saber qual que é o tipo de anemia que o paciente tem? Isso para medicina é super comum, gente. Tá com... Pega os índices laboratoriais. Isso. Qual que é a hipótese diagnóstica? Eles ficam decorando. Mas para quê, gente? Que desperdício de vida ficar decorando. Monta um algoritmo ali e uma coisa te leva a outra e você chega à decisão. Né? Todo médico faz isso já automaticamente, já está enraizado na cabeça, mas para um estudante tem que ensinar ele a pensar em como chegar naquela decisão, não ficar decorando coisas, tá? Então falta sim, e raciocínio matemático, raciocínio computacional tem que começar lá no fundamental ainda, na escolinha, porque... gente, pelo amor, ficar calculando coisas assim. Até minha mãe, que é da área de estatística e tal, né? Eu mostrei uns negócios pra ela que eu tava fazendo, mas isso é trabalho de corno. O meu avô, o pai dela, ele usava esse mesmo termo. Eu acho engraçado isso. Por quê? Não, você tem que aprender. Não, mas você erra um sinal, você fica frustrado, porque é uma conta gigantesca. Às vezes você se confunde. Não é nem que você não sabe fazer, mas é que tanto detalhezinho, e leva ao quadrado, e pega o número, diminui da média, depois pega o outro, faz aquele símbolo de somatório, né? E você fica fazendo somatório na mão. E ela tem razão, ela é estatística, ela sabe disso.
né? Você faz, beleza, pega o exemplo do livro ou o exemplo da aula, faça uma vez aquilo. Você não tem que ficar resolvendo lista, fazendo tudo na mão, né? Porque eu concordo, é frustrante. Você erra uma bobagem, você já entendeu o mecanismo. Eu não quero nem saber. Eu vou lá no Excel, eu monto, uso o Excel porque eu tô acostumada, né? Os mais ninjas fazem no R, sei lá, eu ainda não tô nesse nível. Mas eu vou lá no Excel, eu monto o meu algoritmo, deixo salvo minha planilhazinha aqui e pronto. Eu acho que eu aprendo muito mais construindo o algoritmo. Aquilo me faz entender como que é o mecanismo, como que é o cálculo, do que ficar somando sinal, levando ao quadrado, tirando raiz e... Nossa Senhora! Vocês concordam comigo, gente? Por que o professor Adolfo? O professor Adolfo concorda comigo? Será que eu tô sendo muito radical, muito preguiçosa? Mas é que eu odeio retrabalho, gente. Quando você erra coisa por causa de um sinal, por causa de uma conta, e você já sabe aquilo, só que fica fazendo, entre aspas, o trabalho de corno, como diz a minha mãe, sei lá, eu acho que é jogar a vida fora. Sem dúvida. Tudo pra mim, se eu posso botar numa planilha, eu tô feliz. E eu mexo com código assim também. Às vezes eu crio um código, vou lá no Claude. Eu não sou dev, eu não pretendo ser dev, mas eu acho ótimo que eu tô aprendendo muito com o Claude, com o código, porque eu monto um algoritmo, ele ajuda a montar o código pra mim. E embora eu não tenha condições de fazer nada daquilo sozinha, eu pego um código e eu consigo entender o que ele tá fazendo. Isso pra mim já é o win-win, é o meu objetivo, entender um algoritmo, construir o raciocínio de um algoritmo e entender o código quando ele entrega para mim. Então, nisso eu me considero já safo, né? Então... Bia Vibe Coder, hein? Total, gente, total, vocês estão pensando o quê? E eu sinto isso fora do campo de exatas. Dá para usar em outras áreas, tem usar o raciocínio matemático, raciocínio computacional, qualquer área, gente, qualquer área. Excelente. Então digam pra gente também como é que tá isso pra vocês. Você falou do professor Adolfo Neto, eu falei disso tudo que ele mandou pra gente, a gente vai comentar a respeito disso, mas antes eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que tá mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e quer falar com você que é MEI e que já tem que começar a se preparar para as mudanças que vão afetar essa categoria com a reforma tributária. A Firmou já está ajudando as empresas a entenderem o que muda tanto na relação com os fornecedores, quanto de clientes também, vai mudar bastante coisa. Já tem empresa, inclusive, adaptando o formulário de fornecedor, que leva em conta essas mudanças. Então, antes de você perder um contrato, perder uma oportunidade ou acabar deixando isso para ver na última hora, e não vai dar tempo de ver na última hora, a Firmou quer falar com você, quer resolver isso para você, assim como faz, assim, com tudo aqui pra gente na Gigahertz, né? Então, vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmou Consultoria, conversa com eles que ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast, inclusive com o primeiro contato sem compromisso, para entender bem a sua situação, vocês definirem juntos aí os próximos passos a um preço que ela está fazendo que é acessível e adaptado para quem é MEI. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook e no Instagram, não deixa para depois, isso é sério. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. E a gente falou que o ano tá acabando, né? Então aproveita essa oportunidade aí, a hora que vocês quiserem organizar, fazer seus balanços, organizar o próximo ano, daqui a pouco vem imposto de renda, então já se preparem, já se organizem e aproveitem o nosso parceiro aqui que tá sempre nos incentivando a fazer mais episódios legais para você. Muito obrigado ao pessoal da Firmou Consultoria por patrocinar o Área de Trabalho. Obrigado. E vamos lá, o professor Adolfo Neto mandou pra gente, é um estudo extremamente longo, foram 7 categorias diferentes do método que eles usaram para tentar identificar se o aprendizado por meio de LLMs é melhor ou pior do que o aprendizado por meio de buscas na web. Eu vou colocar já de cara alguns asteriscos que não tiram a validade do estudo. Tá. Mesmo porque como você mandou ele de manhã, eu fui lendo aqui o que deu, eu coloquei na pauta, ele mandou agora, né? De manhã, eu também não li, tá? Não joguei nem na IA ainda pra resumir pra mim. Eu só peguei, abri o link, comecei a olhar por cima, assim, achei interessante e falei pro Marcos, vamos comentar por cima, mas eu vou ler com calma depois pra gente discutir com mais profundidade. E ele é bem aprofundado mesmo, né? O asterisco é o seguinte, né? Eu me pergunto se quando o Google era novo,
saiu um estudo com a premissa de que você aprender pela Barça era um jeito mais profundo e fixo e permanente de aprender do que nas buscas do Google. Não sei. Tudo bem que não dá para você comparar exatamente como é que era, porque a web era muito diferente, tinha pouca coisa, tinha pouca informação. O LLM é novo, assim como a web era lá no começo, mas tem toda a informação do mundo. Essa é a diferença deles, né? Então não dá para fazer essa comparação, mas eu senti aquele cheirinho de Pessimist Archive e também de que é um daqueles estudos que tem uma forte desconfiança da premissa e aí vão achando a confirmação ao longo do estudo. Não quer dizer que o estudo está errado, não quer dizer que o estudo não tem validade, mas foi pela apresentação, pela forma como eles apresentaram a premissa, o processo e o resultado. Eu tive a impressão que se você apresentasse a premissa, você já poderia concluir o resultado que o estudo chegou sem ter visto nada sobre a metodologia e sobre o que eles fizeram. Tá? Mas o que eles fizeram? São 7 categorias diferentes de situações, comparando o quanto a pessoa aprendeu fazendo uma pesquisa num clone do Google e fazendo a pesquisa num clone do ChatGPT. Aí é um outro problema, porque isso não condiz com o uso do mundo real, que é de fato o Google versus de fato o ChatGPT. Porque o GPT tem uma série de funcionalidades que não entraram nesse estudo, assim como o Google na pesquisa, mesmo na busca, tem também. Por exemplo, na página de pesquisa simulada do Google, com os 10 links que tem no resultado, não tem anúncio, que influencia na sua atenção e no desempenho da pesquisa. Tem um monte de coisas, de fatores aí, tá? Mas eles, por exemplo, você fazia pesquisa no Google, um grupo lá, era mais de 1.000 pessoas, aí outro grupo fazia pesquisa do GPT, e aí depois tinha um questionário. Então, de novo, tem uma outra questão aí, que é aquele lance de autoavaliação. E a forma como as perguntas foram feitas, na minha opinião, ela tinha uma tendência para valorizar a pesquisa tradicional, ou pelo menos medir de acordo com o que significa sucesso na pesquisa tradicional. Por exemplo, eu sinto que eu tenho propriedade, ownership, eles usaram, né, sobre as informações que eu descobri e eu aprendi com a minha pesquisa. Essa é uma métrica que faz sentido no Google versus no GPT, que é claro que não, que a pessoa não vai sentir essa propriedade, ainda mais sendo uma coisa autoavaliada, né? E, então tem umas questões aqui ao longo de todo o procedimento dessas 7 categorias. Eu falei de uma delas, né? Aí você faz a pesquisa, depois você explica para um amigo como é que faz para plantar, não sei o quê. São essas situações de estudo genéricas, né? Para ficar meio fora da zona de conforto de todo mundo ali, você tem uma base bacana para comparar, que é o jeito interessante, tá? Agora você explica o que você aprendeu. Agora você escreve, agora você resume. Então isso é bacana, tá? Mas tem algumas mensurações que eles fizeram sobre a pesquisa do GPT que eu não sei se aplicam da mesma forma que você mede a fixação de informações a partir da pesquisa com o Google, né? Tá. Eu não vou saber exemplificar, e muito menos resolver o que eu vi aqui do que eu achei de problemas. Exige um tempo mais comprido, mais pensamento, mas o estudo ele é interessante. E tem também aquela coisa de que depende de como você faz a pesquisa. A Bia falou sobre isso agora, né? Você fez a pesquisa sobre os dispositivos Boox, por exemplo. Você tinha um bando de links, é o contrário, olha só que interessante, né? Você tinha lá um bando de links, não sabia por onde começar para poder mandar, etc, botou lá no GPT, na Perplexity, ela resumiu, tem os links junto, tem todas as fontes ali que vieram, se eu quiser, eu vou atrás. Né? Você separar numa pesquisa do Google o que não é importante para você... Nossa, gente. Eu digo assim, isso é importante, né? É tipo a not to do list que a gente já falou aqui nesse episódio que você tem, Bia. Você, para saber o que tá certo, tem que saber o que tá errado, né? Você tem que saber o que você descarta para você valorizar o aprendizado da informação que você vai decidir reter. Você naturalmente entende o que é melhor informação. Se você só é apresentado com a informação correta, afinal... Óbvio que você... É que tipo colar na prova. Você não passou pelas 18 etapas para fazer o cálculo do MC ao quadrado. Você chegou na resposta, botou 18. O que isso quer dizer? Sei lá, 18. Me dá uma... Então tem diferença. É claro que tem diferença. Né? Mas o aprendizado de como lidar com pesquisas com LLMs é uma coisa que a humanidade e as empresas que fazem a ferramenta estão tateando juntas. Isso acabou de acontecer. Está no primeiro milésimo de segundo depois do Big Bang disso. Versus os mecanismos de pesquisa que a humanidade teve 20, 30 anos para se acostumar a usar, sabe como usar. Você entra no Google, você está confortável, você sabe o que esperar, né? Do GPT, cada dia você entra, tem uma coisa nova. Né? O próprio modelo é diferente. Né?
O Google não lançava modelos a cada 3 semanas para você usar na busca. Ele até mexia no algoritmo, mas entende, isso era menos transparente. Então, o estudo é válido, tem pontos importantes, mas não é aquela condenação que os negacionistas de IA estão sedentos todos os dias. Falam, tá vendo, seus idiotas, vocês não sabem de nada, seus preguiçosos. Aí eu tenho um problema com o estudo. Bom, eu tô olhando por cima aqui também, mas eu tô percebendo que usar LLMs para estudar, o problema é que tem 1001 maneiras, é que nem Bombril, tem 1001 maneiras de você usar LLM, né? Do que se trata, como que o aluno vai usar? Aí que tá. Ele vai ficar pedindo para ele dar as respostas prontas para você? Ou então te orientar a partir do assunto? Me fale sobre tal assunto. Claro que vai ser superficial. Então, aprender a usar é uma coisa. Eu percebi, isso é uma observação empírica, uma melhora muito grande minha de memória. Eu já estava buscando melhorar. Todas aquelas dicas que a gente já falou em episódios anteriores, né? De exercícios, alimentação, e aqueles joguinhos mentais, aqueles treinos. E como é que eu meço que realmente as LLMs estão me ajudando? Porque eu vejo coisas que eu vi no ano anterior e que a maioria já esqueceu. Eu lembro. Então tá funcionando. Mas isso é uma percepção muito pessoal, é uma evidência anedótica, só posso falar por mim, né? Não tem estudo sobre isso para memória. Aí, independente de ser LLM ou não, qualquer método de aprendizado, de ensino, você não pode usar ele sozinho. Você não pode simplesmente abandonar livros, abandonar artigos, sabe? É um erro. Então, é claro que se você pegar, como é que é o aprendizado de alunos lendo só livro-texto? Depende do livro, depende de como você lê o livro. Tem livros-textos acadêmicos que são muito bons, que eles já destacam os trechos mais importantes, usam boxes, alguns colocam um resumo no final do capítulo, até fazem um questionário para o aluno se testar. Esses são os melhores livros-textos que tem. Então, como é que você vai dizer, no geral, assim, que estudar só por livro-texto é melhor? E o aluno vai conseguir manter o foco por horas e horas lendo só linearmente aquela informação, não vai se testar, não vai fazer exercício. Isso é comprovado, gente. Uma das melhores maneiras de você aprender e reter o que você aprende é fazendo testes. E eu uso direto. Quem tá vendo Work and Study With Me, vê isso lá. Toda hora eu estudo um assunto, eu reviso, eu monto um guia, eu mesmo faço o resumo, eu acho importante eu fazer, né? A LLM sempre corrige para mim, ou então me dá um esqueleto do que eu devo fazer, mas conforme eu vou lendo, pegando as minhas anotações, eu vou construindo à mão. É ali que eu entendo o conteúdo, mas eu jogo aquilo lá e falo, agora me teste para ver se eu aprendi. Quais são os tópicos? Todos esses aqui que eu anotei. Aí ele vai criar quizzes, testes, eu vou nivelar, né? Colocar o nível adequado, começa com mais fácil, vai ficando mais difícil, sempre criando contexto, né? Quem é você, qual que é o objetivo de aprender aquilo, o que você estuda, como é seu professor. Então você tem que sempre adequar, você tem que ensinar a LLM o que ela quer fazer, o que ela tem que fazer para te deixar no melhor nível possível. Não é abrir um ChatGPT lá e falar, me fale sobre Guerra do Paraguai. Não é assim, né? Então, e pelo que eu tô vendo por cima aqui nesse estudo, ele não trata disso, como usar. Ele fala simplesmente usa ou não usa, né? Então, a gente fala eu uso aprendizado baseado em evidências. E cientificamente, se testar, fazer exercícios, é a melhor maneira de você consolidar um conhecimento e reter aquelas informações por um período longo. Isso é cientificamente provado. Se eu faço isso com um cartãozinho, flashcard de papel, Anki ou a LLM, eu acho que isso é indiferente, desde que você faça da maneira correta, cada um deles. Você pode ser um excelente aluno, você pode aprender qualquer coisa só com papel e caneta, se for o caso. Mas como você vai usar isso? Aí que tá. Então, bom, isso eu tô falando por cima, é a minha experiência baseado só no abstract do paper aqui, mas eu vou ler com mais calma e eu quero ver realmente o que eles falam e vou prestar atenção nesses pontos que você colocou aí sobre esses pequenos vieses. Aí quando falo em buscas na web, eu sempre fico com um pouco de calafrio também. Busca onde? No Google? Aí é cheio de artigo e coisa com clickbait aí, que aparece nas primeiras
Ninguém vai até a página 10 do Google, gente, procurar artigo acadêmico e tal. Vai nas duas primeiras páginas e olhe lá. A maioria das vezes a primeira só, né, Marcos? Exato. E na área da saúde, gente, meu Deus, é informação de muito baixo nível. E tudo com artifício para a pessoa clicar naquilo lá, né? Então, mas e aí? Como é que fica a credibilidade das informações na web? A molecada tá aprendendo ainda a filtrar. A terceira idade eu já perdi as esperanças. Vai todo mundo no baitzão. Quanto mais emocional e mais empático for o conteúdo, é aqueles que a terceira idade vai escolher. E a molecada vai escolher qual? O que for mais simples, o mais mastigado, o mais fácil, porque... Que sempre foi assim, tá? Ele quer fazer a lição de casa, largar aquilo e brincar, fazer outras coisas, jogar videogame, sei lá. Então é um fardo pra ele. Então ele vai no mais fácil, no mais mastigado. Então... E a gente sempre fala aqui, eu pelo menos sempre falo aqui, as buscas no Google... eu praticamente abandonei já. Eu uso para procurar quando eu quero comprar alguma coisa... buscar algum comércio, algum estabelecimento, algum lugar, o Google é excelente para isso, mas para outros tipos de informações, tutoriais, e não dá, gente, não dá. As primeiras opções ali de resultados são sempre as piores possíveis. A gente quer saber de vocês também, as impressões a respeito disso, e pode detonar o que eu falei, por exemplo, não tem problema nenhum, desde que com a educação, ouvindo isso aqui do podcast, tem, como sempre. Né? Eu faço questão de pedir aqui, tragam o contraditório, a gente tá sempre aprendendo, eu tô sempre aprendendo, é tudo muito novo, tá todo mundo aprendendo junto aqui. Como o Marcos disse, né, o Big Bang foi ontem, então a gente tá tateando no escuro, ainda tentando se achar no meio da explosão. Exato, né? Exatamente. E teve uma coisa que o Juliano mandou pra gente, a gente fala sobre flashcards aqui, que é um método interessante para aprender, fixar informação, o pessoal de medicina usa bastante, o pessoal que tá aprendendo idiomas usa bastante. A gente falou já sobre o Anki, aquela ferramenta, um aplicativo de flashcard digital que a galera usa muito. E o Juliano mandou pra gente quem usa os flashcards do Notebook LM, que se você não conhece ainda, conheça o Notebook LM, e quer exportar isso pro Anki, tem uma extensão do Chrome agora que ajuda a você pegar do lugar ao outro, né? Porque o Anki é uma ferramenta super tradicional, muita gente está acostumada. É talvez a pesquisa do Google e o Notebook LM é o GPT de flashcards, não sei. É uma ferramenta nova, né? O pessoal está acostumando, então você consegue exportar de um para o outro. Você faz lá no Notebook LM, que é muito bom para gerar, a ferramenta de IA generativa, e exporta isso para o Anki para você fazer os seus estudos onde está acostumado. Achei perfeito esse fluxo. Obrigado, Juliano, por ter mandado essa dica. Nossa, muito bom. E o Notebook LM, puxa, é fantástico e está sempre melhorando, sempre se aperfeiçoando. Vocês que estudam e não usam ainda, tapa na orelha de vocês que já devia estar usando. Quer comentar agora sobre os Onyx Books, que a gente tinha comentado agora há pouquinho de um lançamento? Teve 2 lançamentos nessa semana, né? Coloridos. Agora, nossa, gente, a coisa tá escalando e eu espero que eu possa ter um em breve. Eu quero muito. Porque agora eles estão ficando do jeito que eu queria, tá? A tela colorida, claro, a gente tá falando sempre de e-ink, tá, gente? Não é LCD. A tela colorida, pra mim, é importante por causa do tipo de conteúdo técnico que eu consumo, que eu leio, que eu trabalho. Então, não dá pra ser monocromático. E agora, além de ter um Onyx Books do tamanho de um smartphone, assim, aquele pequenininho, né? É o Palma, o nome dele, né? Sim, é. Além de ele ser colorido, ele tem caneta também. Pronto, virou um Galaxy Note. É esse que eu quero, para começar, né? Depois eu posso ir para os maiores também. E eu tô sempre mudando o meu smartphone aqui, tirando as distrações e... Enfim, a minha vida digital móvel hoje se trata de enxugar coisas, tá? E não adicionar coisas. E embora a gente necessite muito de e-commerce, Uber, que mais? iFood, o app da farmácia, o app do pet shop. Gente, você instala, meia hora depois já vem uma propaganda, uma notificação. Meu Deus, que inferno aquilo, meu Deus! E é uma interrupção. Comigo, sei lá, tô raciocinando, fazendo alguma outra coisa ali, é uma distração e você demora para recuperar o foco. Então, quando você tem um dispositivo à parte, só para essas tarefas de trabalho, você consegue se desvincular um pouco dessas distrações de todo o resto.
Parece que a nossa vida digital hoje, gente, se divide entre as coisas de trabalho e produtividade e as distrações, que você não consegue ficar sem, né? Porque são serviços. Toda prestação de serviço hoje está num dispositivo móvel, está num app, está nem que seja numa página, num aplicativo, mas qualquer coisa que vai te enviar propaganda em algum momento. Se você desligar aquela notificação, aí as notificações que são importantes, né, tipo um rastreio, né, para entrega de uma encomenda, não chegam. Então você fica sempre numa sinuca de bico, né? Então a minha tendência para o futuro, eu acho que vai ser isso, a gente ter um smartphone para serviços e gerenciar o dia a dia, e as minhas coisas de produtividade vai ter que ir para um dispositivo desse. Eu vou voltar para os Palms lá dos anos 2000, que eles eram quietos, eles notificavam no máximo uma tarefa para fazer um compromisso. Eu sinto falta desse silêncio, viu? Ai, não sei se contigo é assim também, Marcos, ou o teu é sempre mudo. Ah, sempre mudo e eu tenho 2 modos, por exemplo, no telefone, né? Tem o modo que vibra e o que não faz nada. Ele não faz um barulho. Meu relógio, nunca usei a caixa de som do relógio pra nada. Ele nunca fez um pio, né? Nossa. Também, outros tipos de interrupção, notificação só, etc. Mas no iPhone, desde o começo, assim, no comecinho, né, ringtone novo, né, evolução de toques polifônicos, era novidade, né, MP3 como, olha que incrível. Aí eu usei um pouquinho. Depois, só silêncio, e eu mudei os ajustes pra ter isso, porque antes era, você tá no modo não silencioso, ele toca. Você põe no modo silencioso, ele vibra. Eu falei, não, eu queria o modo silencioso, ele vibre, e no modo nada, ele não faça nada mesmo, né? Então é assim que eu uso há anos e anos e anos. E quando tem alguma coisa específica que eu vou ter que ficar... Eu manualmente configuro ele, vou lá, boto, ajusto, tocar, blá, 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 sonzinho. Mas é pra situação específica, pra não esquecer e acostumar e agora ter um sonzinho tocando aqui a cada vez que chegar alguma coisa, porque é isso, né? Você não controla a demanda de notificações do que mandam pra você. Então eu boto o controle sobre isso do jeito que eu consigo. Nossa, e agora pensa nos smartwatches, né? Se interrupção no teu celular já é um porre, imagina que no teu braço é um cutucão físico. É como se o seu celular estivesse te dando um tapa, assim, ó. Não é só notificando com o som, né? É uma coisa que tá ali no ouvido. Isso, nossa, e não sei como é que tá no iPhone, mas aqui é tudo mudo também. O meu Fit, ele notifica... Quer dizer, ele me acorda de manhã, o despertador e tal, embora eu tenha acordado antes, né? 50 anos, meu Deus do céu, eu acordo antes dele vibrar. E pra tomar remédio, vitamina, alguma coisa assim, que eu tenho que ser naquele instante mesmo, e só. E só. Ah, e tem a minha mãe do WhatsApp, né? Porque é aquela história que eu já contei aqui, se eu não responder ela, ela liga pro ML. Ela manda 1, 2, 3, 4, no quinto em diante ela começa a ligar pro hospital e pro ML, porque ela acha que eu morri. Mas só também, gente, só. Não dá pra você ficar recebendo coisa... É demais. E eu entendo porque tem tanta gente com ansiedade e muito jovem, né? No YouTube tem muito isso. Minha experiência sem celular por 1 mês. Tá muito na moda esse tipo de conteúdo, né? Cara, é difícil. Você já acorda com uma conta no Instagram ali, já de recém-nascido, né? Esse é o mundo deles. Então eu fico pensando, cara, é muito estímulo o tempo todo, 24 horas por dia. Coitada da geração Z. Meu Deus do céu. Então eu entendo que quando eles fazem essa experiência, eles sintam um alívio, eles sentem que melhoram de depressão, ansiedade. Faz total sentido isso, viu? Mas a gente que é geração X aqui, o Marcos é millennial, né? A gente Se você diz, eu acredito. Isso é uma coisa que eu não consigo internalizar. Que geração é o quê? Sei lá. De 81 pra frente é millennial, né? Se não me engano, 80, 81. Mas a gente aprendeu, a gente cresceu, estudou, fez escola, tudo no analógico, né? Então essas novidades todas vieram pra gente quando já era maior de idade. Então, pra mim, mais maior, né? Mais maior de idade ainda, gente. Eu me formei... Isso que dá a aprender pelo LLM, tá vendo, Bia? Eu me formei na faculdade, era Yahoo e KD começando ainda. Então, eu vivi outra... Alta Vista. Isso, eu vivi outra época. Então, eu acompanhei a evolução de tudo. E eu sei dizer não para as coisas, mas a geração Z não sabe dizer, porque aquilo faz parte da vida deles. Então, é bem diferente mesmo, e eu vejo um futuro muito promissor
para dispositivos monotarefa. Olha a quantidade de jovem que gosta do Kindle também, para ler e tal. Ele não interrompe você. Isso é só para ler e pronto. Então, sei lá. Pode ser muito nicho ainda, realmente é uma coisa a mais para gastar dinheiro, tem que levar isso em conta também. Eles não são baratos, mas eu acho que o futuro vai ser isso, viu? Começar a fragmentar. A era de smartphone que faz tudo em um, eu acho que tá com os dias contados. Uhum. E isso começou engraçado, né? Uma coisa que eu lembro que lá no comecinho do ADT eu comentei de passagem, o Bruno Casemiro, isso ele pegou assim. E ele sempre dava como exemplo que já começou aquele desmembramento de algumas coisas, né? De você, por exemplo, o relógio pegar um pouquinho das funções do telefone, o fone de ouvido pegar um pouquinho das funções do relógio, você recebe a ligação no telefone, você vê quem é no relógio, você atende, você está falando no fone de ouvido. E foi começando a desmembrar um pouco dessas coisas, você já poder resolver algumas coisas sem ter que passar pelo telefone, que a hora que ele perde efeito novidade, ele vira só uma obrigação de fazer um telefone. Né? Se você puder desmembrar isso um pouquinho, pode ser melhor dependendo do dispositivo, dependendo de como é que você funciona com isso. Né? Tem a parte de óculos, por exemplo, agora, que vai acabar pegando um pouquinho de mercado do relógio para coisas pontuais, de notificação, de fone de ouvido para você, né, ver a tradução ali. Esse tipo de coisa que está começando a aparecer agora, tudo apoiado em LLM. Né? O relógio o óculos do Google, da Meta lá, que tem um displayzinho para você ver. É sempre o mesmo exemplo, né? Você vê um mapa. Tá, é um caso de uso específico, assim como nos AirPods lá da Apple tem a tradução em tempo real do que tá falando em outro idioma, também é específico, mas é bacana, é um caso de uso, um exemplo, o mais óbvio de pensar, e começa a aparecer os outros com base no que você vai usando, ficando confortável com a tecnologia, então esse desmembramento e tirar um pouquinho do telefone é um bom caminho. Né? Outro bom caminho é você ter produtos que tenham o formato do telefone, que não sejam o telefone completo para você fazer algumas tarefas, como é o caso do Onyx Book Palma, Onyx Books, né? É difícil falar. Palma. Eles anunciaram o 2 Pro, não tem aqui no Brasil ainda. No Brasil tem aquela loja da Onyx que você vai comprar, aí ele te manda para o AliExpress. Então é só uma apresentação que acaba só vindo um site, né, gente? É um hub ali, pronto. É caro, né? Então nem tem o preço desses novos aqui, mas você pega o Onyx Books Palma, o normal, o primeiro, são uns 2.500, não é barato. E você vai ainda estar esgotado, né? Então, esse novo, vamos ver por quanto que vai chegar por aqui. Mas é interessante, né? Primeiro porque ele tem a tela colorida, que você falou, antes era uma limitação, agora vai começar a virar... Até a Amazon tá adotando tela colorida, né? Percebeu que isso começa a fazer diferença mesmo. Também de telefone ali, né? 6 polegadas e pouquinho, pesa nada, porque não precisa ter uma bateria grande por conta da tela. Tem um monte de recurso que não precisa ter. A própria construção dele não precisa ser titânio. Não, é um platicão lá, 170 gramas, pesa nada. Né? Resolução ok para leitura e escrita, não é tela que seria equivalente à retina de 300 pixels por polegada, nada assim, mas é ok também. E é o lance de quem quer o telefone, um dispositivo em formato de telefone sem ter tudo que o telefone traz também. Né? E o fato de ter cor é bacana por ser aquela telinha mais de e-reader, né? Eles também anunciaram o Onyx Books Note Air 5C. Ele também tem cor, tá? O que é bacana também. Tem uma construção, aí tem uma carinha um pouquinho mais premiumzinha, tem o lance da caneta também, né? É aquele lance de cor de e-ink, então não vai ser uma tela OLED, P3, blá blá blá, mas pro dia a dia, para você fazer um estudo, ler um PDF, né? Tá aqui um gráfico de barra comprando 6 coisas, cinza, 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 não dá, né? Também essa é bacana ideia, você ver. Gente. Exatamente. É livro, exatamente. É paper, você fica 2, 3 horas em cima de um material, é para esse tipo de público, esse dispositivo. Você não usa seu tablet mesmo, né? Exatamente. Mas ó, já tem 6 GB de RAM, tem 64 GB de armazenamento, então dá pra você colocar já bastante coisa, não é só ficar preso a, sei lá, 16 GB, e cabe meia dúzia de PDFs e 2 aplicativos, voz do sistema, que ocupa um espação também, que acaba sendo Android no fim das contas, pronto. Esse roda Android 15, por exemplo. Esse aí, 6 GB de RAM, que não é pouca porcaria, né? Esses recentemente é 2, 4, 6, podia ser 8, 12, podia, mas 6 tá beleza, né? Tem lá sensor de impressão digital, né? Tem alto-falante não é mono, tem um de cada lado, duplo, bacana e tal. Entrada para cartão SD, então você consegue colocar mais coisa ainda se você quiser. Bem interessante, mas o principal desses dois, né? Tanto o Palma 2 Pro quanto o Note Air 5C, os dois, o lance dele é que tem a tela colorida. Eles falam que é a Kaleido, né? Que é a tecnologia que eles usam na terceira versão, Kaleido 3, e os dois têm tela colorida agora. Bem legal. Tão lindos, eu adorei.
tá na hora de ter falta dinheiro para isso, né? Mas posso dizer que essa versão agora é a que pode me animar a finalmente ter porque vai cumprir os requisitos que eu preciso para substituir o que eu tenho atualmente. E eu quero, acima de tudo, dispositivos silenciosos que me deixem trabalhar, que não me deem estresse. E sabe o que eu lembrei agora, Marcos? Teve 2 ou 3 semanas atrás, teve uma queda geral da internet, diversos serviços aí ficaram fora do ar. Lembra disso? Sim, por causa da Amazon. Isso, por causa da Amazon, exato. Aí o pessoal, claro, começou a circular, assim, as conversas mais folclóricas e as mais engraçadas, assim. Tipo, nossa, eu estranhei mesmo que o meu colchão parou de me notificar. Mais do que isso, Bia, do colchão... Lembra, a gente comentou do colchão aqui, gente. Que ele travou na posição que tava. A pessoa não conseguia mudar a posição do colchão porque a Amazon tava fora do ar. Aí, claro, os mais bizarros... levantar da cama. Os mais bizarros, o pessoal printava e começou a circular, e todo mundo dando risada, né? Eu ri muito mesmo. E ver quanta gente fica dependente, né? Eu falei, nossa, eu chamava a Alexa não respondia, o que aconteceu e tal, né? Então, veja como a gente fica dependente sem perceber. É quando tem essas interrupções grandes de serviço que a gente meio que se dá conta que botou a vida no modo easy, né? Uhum. É pra gente refletir um pouco isso agora. Essa do colchão é bem engraçada. E outra coisa que eu vi, eu não vou lembrar que serviço que era, alguma coisa revolucionária, assim, que mandava notificações ou vibração, ou sei lá o que era, pro AirPods. Eu falei, o quê? O quê? Já não basta o meu celular enchendo o meu saco, o relógio enchendo o saco, querem botar um negócio na minha orelha mandando sei lá o quê. Eu lembro que eu respondi só com um meme da Dercy Gonçalves xingando, assim, não consegui nem comentar. Para você ver como os serviços e as empresas querem a sua atenção das maneiras mais loucas possíveis, né? Meu Deus. Muito bem, pra gente finalizar o episódio de hoje, eu queria... É uma pergunta... A área de trabalho meu pra Bia, na verdade, né? Porque como eu conversei com o pessoal da Omni essa semana sobre o Omni Outliner... Eu queria entender de você se é uma coisa que você usa no seu dia a dia, né? Outline, basicamente, quem vai escrever acaba usando um livro, por exemplo. Sim. Ou para planejar melhor, você coloca ali bullet points do que vai ser cada uma das sessões, e aí, com base nisso, você tem uma visão mais fácil, você tem uma visão global, mais fácil você administrar globalmente a estrutura do que você ter um texto corrido sem outline que sai do controle rápido. Eu uso só. E eu pensei, isso para estudo pode ser muito importante também, interessante. Eu sei que tem ferramentas como o Notion que ajudam a estruturar. É como se fosse... Dá para você usar como outline? Dá, né? Ferramenta de outline, você consegue fazer isso. Mas ele tenta fazer a coisa mais modular, tipo o WordPress também, com o jeito Gutenberg, acho que chama, né? De blocos também, para facilitar essa modularização e essa visão mais global da estrutura. Mas... Você, acho que é a pessoa perfeita para eu te perguntar se você já... Bom, se você já usava isso, você é a pessoa perfeita, né? Porque afinal é sobre você. Mas é o tipo de coisa que me parece que você já vinha prestando atenção desde sempre, porque esse planejamento estrutural é bem dentro do que você gosta. Eu uso muito ferramentas faço outline o tempo todo, para tudo, e eu acabo usando o OneNote para isso. Fui para ele porque... tava aqui, eu tô assinando, tá de bobeira aqui, então vou usar o que eu já tenho, né? E porque é prático, né? Eu só com o tab ali, eu vou... eu gosto muito de bullets e estruturar com bullets numéricos, bullets de símbolos mesmo. Então, é fácil, né? Colocar as hierarquias ali, os níveis. Eu gosto de trabalhar muito o raciocínio por níveis, né? Nível, subnível 1, subnível 2, 3 e assim vai. Acho que o meu cérebro funciona melhor quando eu estruturo as coisas assim. E o OneNote... é tranquilo, simples e eficiente. Não sei, agora que eu tô parando de usar o Office aqui, eu acho que eu vou ter que procurar um outro mesmo. Aceito sugestões, pessoal. Importante, outro motivo de eu ter escolhido o Note tá no celular, tá em todos os lugares, todos os dispositivos, então tem que ser uma coisa multiplataforma. Queria que o Samsung Note fizesse isso, mas ele é bem ruinzinho ele é ótimo para você escrever com a caneta, mas para você escrever com teclado e tal, assim, ele é bem chato, não fica bonito, não tem margem, não tem... É ruim visualmente de você olhar depois, não gosto. Aceito sugestões, viu?
Excelente. Então, se vocês usam, que aplicativo que vocês usam, qual o método de vocês, é uma coisa que eu passei a prestar atenção nessa semana. Eu não sei se eu vou adotar para o meu dia a dia, que os textos que eu faço não são tão gigantes assim. Eu falei há um tempo, agora dá para falar um pouquinho mais também. Deve ser agora em novembro, o lançamento de um livro para o qual eu escrevi um capítulo, então ajudou. Eu fiz, não foi outline exatamente que eu fiz, mas eu fiz a estrutura para depois ir preenchendo. Isso ajudou a pensar em categorias e aspectos que eu podia abordar, que eu não teria pensado de outra forma, que foi muito bacana. Eu aprendi uma coisa legal sobre essa estruturação antes de você só pensar no que você tem que escrever, e cada vez que você lê, você vai tendo ideias para escrever mais. Isso aqui está pedindo para você esquecer uma coisa importante, para você lá na frente falar, nossa, essa estrutura aqui está totalmente errada. Se tivesse colocado desse outro jeito, mas texto bom vai entregando. O final de um pedaço do começo do outro, tem que mudar tudo, né? Então isso é interessante pensar nessa estrutura antes, né? Então, se vocês usam, qual aplicativo que vocês usam? A Omni tem esse pacote bem parrudo, completão, que talvez seja mais do que muita gente precisa. Mas se alguém usa profundamente, comenta com a gente. Vai em gigahertz.fm/feedback e manda isso pra gente. Se você tiver perguntas, comentários, dicas, também manda isso pra gente. Quero agradecer a Afirmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam, principalmente quem recomenda o Área de Trabalho, para mais gente poder descobrir o podcast e saber como ter uma vida cada vez mais produtiva, graças justamente à Bia, que ajuda todo mundo, inclusive eu, toda semana, a chegar nessa vida cada vez mais produtiva. Graças a você e graças aos ouvintes, né? São tantas dicas boas, legais, cada coisa nova que eu nunca tinha ouvido falar, que eu conheci a partir dos ouvintes. Vocês são nota 10, vocês pautam aqui o Área de Trabalho, e é assim que a nossa comunidade cresce, todo mundo aprende, todo mundo fica mais produtivo. Então eu peço que vocês me mandem dicas aí agora, pedindo apps de outlines, né? Eu faço muito outline para apresentação. Eu acho incrível que tem gente que quer montar uma aula, alguma coisa, já abre direto o PowerPoint. Eu não consigo ser assim. Eu faço nos bullets ali, slide 1 vai ser isso, slide 2 vai ser aquilo. E aí eu vou colocando os tópicos, né, dentro de cada título. Porque eu gosto primeiro de me preocupar com o conteúdo, a forma só quando o conteúdo já estiver bem definido, já bem montado, e eu prefiro que seja assim, né? E se vocês tiverem sugestões de apps para fazer outlines, que substituam o OneNote e Money para mim, mande também dicas aí sobre LLMs, aquilo que eu pedi aí sobre vocês que estão assinando, continuem mandando, contem o feedback de vocês. Qual promoção você usou, qual que você está usando, aprova, não aprova, pretende desembolsar no futuro para continuar tendo. Mandem tudo para mim lá no meu Telegram, @biacunze, e lá vocês podem pedir também o sacolão de links, que tem os nossos grupos, o Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, meu canal do Telegram, o canal do YouTube com Work and Study with Me, que é um projeto aí para a gente recuperar juntos o foco na era da distração. E também tem o grupo do Albert, o IA na Prática, que ele fala só de IA. Então, Telegram, @biacunze. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes no Threads. Eu tô falando na fonte essa semana, eu tô com preguiça do Instagram. Eu entro lá, dá uma gastura e falo, não, deixa pra lá. Então, falar comigo vai ser lá pelo Threads, ou aqui também, gigahertz.fm/feedback. Eu apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte, apresento para a Lura o IA sobre controle, e vocês acham meus textos no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem. Beijocas sem fio a todos, e até semana que vem.